Boa noite. É uma alegria estar com vocês aqui nesse templo de energia, de bem-estar, de amizade, de dor e de alívio. Isso é muito importante, essa união e reunião para com Cristo. Vamos sentar confortavelmente para a gente fazer uma prece, né? Fechar os nossos olhos, sentir essa ligação com a espiritualidade amiga aqui da casa, com os nossos mentores, que a todo instante nos impulsiona ao bem e que nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Obrigada, Senhor, por esse momento, por este ambiente, por esta casa que acolhe o meu corpo físico e o meu corpo espiritual. Que assim seja. Vamos ver aqui. Fica ruim assim para vocês, com essa luzinha, ou quer tudo escurinho? Tá bom? Então vamos lá, né? Então, a nossa mensagem de hoje é de um livro maravilhoso que é o Pão Nosso, aonde o Espírito Emmanuel nos esclarece e nos conforta. Vem pelo Chico, só que Emmanuel, ele tem uma palavra como o professor, o educador de almas também. É muito bacana. Quem gostaria de ler este livro, vocês fazer como uma prece matinal ou noturna, são lições que fortalecem o espírito. Então, assim, ficou para a gente fazer esse comentário, lição 130, onde estão? Na hora que eu abri, eu gosto muito de pensar no título. O que ele está me dizendo? Aí na hora, quando eu pensei, onde estão? Eu falei, o que Emmanuel está querendo dizer? É uma pergunta, uma indagação, parece que tem falta de algo. Onde estão quem? Objeto? Circunstâncias? Pessoas? O que Emmanuel quis dizer sobre onde estão? Só que isso, ao mesmo tempo, nos chama atenção, porque quando a gente fala onde estão, eu pensei, Andréia, aonde você se encontra? Se for comigo, como Emmanuel estivesse falando comigo, ele ia falar, Andréia, aonde você se encontra? E vai falar isso para cada um, intimamente. Esse é o convite. Então, nessa lição 130, começamos com um versículo que é extremamente amoroso, que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29, vai mais um pouquinho. Mas nós vamos começar a leitura que Emmanuel desenvolve essa lição no versículo 28. A gente sempre ouviu falar, vinde a mim. E às vezes passa essa frase, vinde a mim, não com uma força que Emmanuel coloca como proposta para que a gente pudesse raciocinar, analisar. Então vamos lá, vinde a mim, isso é um chamado de Cristo. É Jesus falando com cada um, vinde a mim. E de uma força muito grande. Porque quando um pai, uma mãe carnal aqui me chama, eu já sinto um carinho, uma obrigação de responder o meu pai e minha mãe. Mas é Cristo falando com cada um, com a nossa alma. Vinde a mim. É um chamado. E um chamado mais do que amoroso, quando ele fala assim, todos que estáis cansados. Então vamos lá. Nesse mundo de prova e expiação, quem não está cansado? Quem não está cansado?
Todos nós, se a gente for colocar isso na mente, verdadeiramente, da criança ao idoso, todos estão cansados. Porque hoje, quando nós trabalhamos com as terapias, né, com os tratamentos que ocorrem em todas as casas, nós tratamos criança que já se apresenta aquele espírito cansado. Você vê uma idade pequena e fica cobrando aquela criança porque tem 7 anos, como que tivesse a ser feliz. Mas é o espírito da criança milenar que está se apresentando cansado. Então, quando Cristo fala, vinde a mim, te chama profundamente, toca a sua alma, ele fala, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando ele fala, vinde a mim, chama, ele tem uma proposta para a gente, aliviar. Porque ele sabe que ele tem todas as condições de nos orientar, aliviar dos nossos cansaços, das nossas mazelas. Por isso que ele fala tão profundamente que eu vos aliviarei. Mas quando ele fala, vinde a mim, tem uma proposta muito mais forte. Vinde a mim não quer dizer que Cristo sempre tem que ir. Não, a proposta é, Andréia, vá, venha, estou te chamando. Porque ele sabe, como mestre e guia, que Andréia precisa trilhar o caminho até Cristo. Apesar que o Cristo faz tudo que pode por nós. Mas tem um momento, tem uma etapa que é do meu espírito, e ele sabe que se eu vou até ele, é o momento que a Andréia, o espírito imortal, está aprendendo. Cristo está me educando. Então, esse chamado, quando ele faz essa proposta, é como ele falasse, agora é a sua vez, você tem total condições e necessita do meu evangelho. E ele vai estar de braços abertos, sabendo de todas as nossas dificuldades, sem julgamentos, das mazelas mais difíceis, das dores emocionais e espirituais, mas ao ir a Cristo, eu me coloco no caminho da fé, da esperança, da perseverança. Essa é a proposta. Porque simplesmente a Andréia, como espírito ainda imperfeito, na luta diária, eu me acomodo. Ah, não, Cristo, vem até mim, passe a mão na minha cabeça, tire as minhas dores. Será que realmente eu desejo que ele realmente tire minhas dores? É essa a proposta que Cristo faz para que a gente tenha um amadurecimento espiritual, porque na hora que eu me esforço, que eu coloco em ação, eu aprendo. Eu dou muito mais valor na hora que eu executo. Na hora que eu, por exemplo, se eu tenho uma mazela da vaidade, da arrogância, da maledicência, e eu vou vencer a cada dia na luta, a maledicência, a fofoca, é vitória da Andréia, do esforço da Andréia, onde Cristo está me orientando. Mais um pouco à frente, aonde Emmanuel vai desenvolver, tem um outro versículo, 29, porque é um complemento muito forte, porque quando ele fala, vinde a mim, ele está chamando. Agora ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Eu já escutei algumas palestras, algumas leituras na Igreja Católica sobre esse jugo. E algumas vezes alguns irmãos falavam do jugo era o peso. Aquilo que Cristo carregava, o peso da humanidade. Para algumas pessoas falam que o jugo, eu acho que é como se fosse algo que coloca acho que no animal de tração.
para carregar. Mas se a gente for pensar na história antiga, da época de Cristo, não é essa a visão do jugo. E nós precisamos trazer, não como peso, mas sobre um jugo do conhecimento. Os profetas, os rabinos, conhecedores da religião, da Bíblia, Torá, aqueles, ele tinha os seus conhecimentos, a sua palavra, e tinha os seus discípulos, e ele empenhava o seu conhecimento para o seu discípulo, para poder eles ter uma disciplina sobre o seu ensinamento. Então, cada profeta, rabino, tinha um conhecimento bíblico. Então, falava para os seus discípulos, o meu ensinamento é o que você irá seguir. E seguia. Mas vem Cristo também falar sobre isso, sobre o ensinamento, sobre o Evangelho. Então, o jugo de Cristo é sobre o conhecimento que Cristo faz, que tem e fala, tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo? É do peso? Essa é a proposta? Não. O jugo, que ele está dizendo aqui, o meu conhecimento sobre as leis divinas. Aí ele fala, e aprendei de mim. Então, no momento que ele chama, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Deus, de Jesus, é leve. E aprendei de mim, instruí-vos. É um convite para a gente instruir, amar e instruir. Porque quando Jesus nos orienta, a proposta dele é que a gente estude, tenha conhecimento, que leia, que aprenda, que evolua, que cresça. Não ficar naquela situação de vitimismo, não consigo. Essa é a proposta que a gente, de Cristo, que a gente saia da inércia. Então fala assim, ó, que eu sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Como nós somos um espírito ainda imperfeito, rebelde, muitas das vezes esse descanso a gente pensa que é viver no descanso físico. Engano nosso. Engano. Jesus, em toda a sua trajetória, trabalhou. Ficou em ação. Os seus discípulos, os missionários. Nunca teve algo, uma passagem que Jesus era parado. Esse descanso que ele fala é o descanso da paz que nós necessitamos em nossos corações. Descanso que nós necessitamos trazer na nossa mente tão conturbada. Não dormimos, pensamento negativo, repetitivo, não tem uma paz porque nós não perdoamos, não ouvimos o outro, não permitimos ouvir o outro e queremos paz. Essa paz, ela está totalmente atrelada ao convite de Cristo, atrelada ao jugo de Cristo e o instruir. Muitas das vezes nós não conseguimos fazer uma leitura. Instruí-vos. Pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho, ok. Pode ser um livro, ok. A Bíblia, ok. Instruí-vos, para que aonde eu me encontro ainda na escuridão do saber, entre luz. O meu espírito de todos é faminto pelo Evangelho. Nós é que lutamos e colocamos dificuldades sobre esse saber. Por isso que muitas das vezes a gente é questionador. Ouvimos alguém falar do espiritismo,
Ouvimos a palavra de Cristo, a palavra de um pastor, de um padre, e mexe com a gente, porque na nosso DNA divino, nós necessitamos nos instruir. Nossa alma tem sede de conhecimento. Então, quando nós falamos sobre o jugo, que nós imaginamos que seja um peso, como se fosse a tração do animal nas nossas costas, ele fala assim, ó, tem uma passagem, fala assim, ó, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Olha que coisa mais linda. Aí Jesus responde, ame o Senhor. Isso que ele quer passar para a gente. Por isso que o jugo dele é leve, mas é difícil. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Nós amamos Deus de todo o nosso coração? Ou será que nós só amamos Deus quando Deus faz tudo aquilo que a gente acha que é o melhor para a gente? Quando Ele está nos educando, quando nós passamos por dificuldades e nós nos revoltamos, será que é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento? É o jugo de Cristo, quando ele fala. E aí ele fala, esse é o primeiro mandamento, é o maior. Mas tem um segundo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Desses 2 mandamentos sai tudo aquilo que nos une a Deus. Deus é a usina, como se fosse uma usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica está lá, perfeita, grande, com todo o seu potencial. Mas se eu não tiver um fio na minha casa espiritual, do meu espírito, que liga aquela usina, como que será essa luz que precisa nascer em mim? Não adianta ter só a usina. Eu preciso ter essa união com Deus, com Cristo. E aí ele fala, esse é o meu jugo. Então, a gente pensa assim, o jugo do Cristo é o amor. É o amor, porque a união é a união entre ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, que é o primeiro mandamento, depois o segundo. Então, o jugo que tanto Emmanuel vai desenvolver, que ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, não é o meu peso. Tomai sobre vós o meu evangelho, o meu entendimento. Ame a Deus. É isso. Porque tinha muitas leis naquela época, muitos profetas. E Jesus sintetizou tudo nesses 2 mandamentos. Quando nós nos afastamos das leis divinas, nós adoecemos. Quanto mais nós nos aproximamos das leis divinas, nós nos curamos. Mas como somos rebeldes, nós nos afastamos. Então, quais são as leis morais, as leis divinas? São imutáveis. Lei do progresso, de adoração, mas nós quebramos, burlamos e dificultamos, não respeitamos, não analisamos. E isso faz com que a gente sofra. Não é porque Deus está pegando e castigando um por um. Vou castigar a Andréia, vou castigar aqui, Não! É a Andréia que se afasta das leis morais, aonde o meu espírito encontraria saúde. Eu me afasto, eu adoeço. Um pouquinho mais à frente. Então, Emmanuel vai desenvolvendo esse texto, né, esse versículo, e ele fala assim, ó, dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos. A gente consegue até pensar, né, de tanto a gente analisar, ver. Nós temos
o Evangelho, nós temos os filmes de Cristo que narra aquela multidão atrás dele. Somos nós até hoje. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviar. No coração de Cristo está o propósito de nos aliviar. Olha que coisa! Um espírito de uma grandeza tem por nós um propósito de nos educar, de nos orientar, de estar conosco nos momentos difíceis e nos momentos alegres. Cristo está ao nosso lado. Se lembra da usina que eu falei? Precisa do fio, da obediência, do ouvir Cristo falar conosco. Silenciar a nossa casa mental. Nós não silenciamos. Ficamos o tempo todo presos aos problemas, remoendo. E não trazemos Cristo quando estamos em dificuldades. Então vamos lá. Aí fala assim, ó. Vinde a mim, clamou o mestre. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Esse é o texto que Emmanuel vai analisando e falando sobre o versículo. Então, mais uma vez ele fala, vinde. Nós estamos sempre esperando. Quando se faz esse chamado, nós precisamos ter noção que as dificuldades estão aqui para nos orientar, para nos ensinar. Aí nós lembramos, pensamos assim, tem aquela passagem do cego de Jericó, onde Cristo manda os discípulos, pega os discípulos, para chamar, para trazer ele até ele. Eu fiquei pensando, será que Cristo estava com preguiça? Estava indisposto? Não, estava educando. Traga ele até mim, fala para ele vir. Era um cego. Educacional. Nós ficamos apegados ainda e não queremos, é inconsciente ou consciente, desapegar a causa do problema. Ficamos remoendo sobre as dores, a lastimação, a reclamação. O reclamar. Isso é vício. Não é que nós somos maus, está em nós ainda, atrelado aos nossos pensamentos. Mas a proposta do Cristo é: desperte, analise, saia dessa situação e venha estar comigo. Então fala assim, ó, seu apelo amoroso vibra no mundo, através de todos os séculos do cristianismo. A palavra do Cristo não é abafada. O evangelho do Cristo não vai se apagar. Muitas das vezes nós ouvimos algumas mensagens que se perdem ao longo do tempo. Do Cristo não, nós vivemos a mensagem do evangelho até hoje. Qual é a proposta? Amar a Deus. Isso se perdeu? Não, em todas as religiões. Amar o próximo, que é viver o perdão. Amar o próximo, viver a caridade. Isso se perdeu? Isso vai se perder? 20 séculos? Não. A palavra de Cristo é o verbo, é a ação, não se perde. Ela vai continuar para que todas as ovelhas não fiquem perdidas. Porque o propósito de Jesus é aliviar os seus irmãos. Isso tem que estar muito forte em nosso peito, em nosso coração. Que a palavra dele não irá passar. E ela vai pulsar fortemente na nossa alma todas as vezes que a gente se tornar rebelde. Contra. Parece que medindo força. Não vou perdoar. Não vou silenciar minha mente perante uma injustiça.
Minha palavra é a correta. Aí vem o evangelho de Cristo sobre a gente de uma maneira para nos educar, nos orientar e mostrar o caminho. Não, esse caminho que é a verdade e a vida não tem burlar, não se burla, não tem jeitinho brasileiro, não. É o caminho, é a verdade e é a vida. É que leva a Cristo e é Cristo nos leva a Deus. É o caminho. Muitos de nós gostamos de nos enganar, de colocar as mazelas, as minhas dificuldades embaixo de um tapete. Não podemos. Essa é a hora de chamar essa Andréia que está aqui, ó. Essa Andréia que precisa ser educada a cada instante. Numa palavra amiga, num aperto de mão, num bom dia, no saber ouvir uma pessoa que está ali querendo que você ouça ela e você fale, eu não posso te ajudar financeiramente, mas eu vou orar por você. Olha, muitas das vezes a gente se afasta porque nós não queremos problema de ninguém. Não, eu já tenho os meus, não quero nem saber. Gente, Cristo está naquele que necessita. Cristo está no doente. Quando nós ajudamos o doente, estamos diretamente ligados ao Senhor. Quando uma pessoa vem para desabafar uma situação seríssima, e você silencia e deixa, e você fala do Evangelho, é Cristo que vive em você. Silenciar a mente, deixar Cristo falar. Aí fala assim, compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. Estamos nessa fase de desesperados. Mas tem que fazer uma pergunta íntima. Quero ser curado? Porque é muito fácil ouvir o vinde a mim, escutar o chamado e achar que, Senhor, eu escutei, eu quero o Senhor, eu quero descanso, eu aceito Cristo, é tanta coisa, mas não é esse chamado de palavra. O chamado que nós precisamos é ter ação. Quando nós ouvimos esse chamado, não é para sentar numa cadeira e falar, não, Cristo, eu te aceito. Não, não. Cristo, me oriente. Eu vou para a ação. Eu preciso mudar tudo aquilo que me fere. Porque não fere a Cristo, fere a nossa alma. Então ele fala assim, ó, e que o mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas, ó, a alma da Andréia, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem. Nós procuramos Cristo ou desesperamos? Porque o procurar tem que também ter condições de ouvi-lo, porque ele é educador. Ele não vem para passar a mãozinha. Ele vem para orientar, para falar de amor, mostrar o caminho. Então ele fala, as almas inquietas, a Andréia, alma triste, eu preciso procurar para que a aquisição do ensinamento divino. Eu preciso ter ensinamento divino, é procurando Cristo, é saindo da inércia, largando, tendo condições de analisar e saber o que eu estou fazendo, o que eu preciso mudar. É maledicência? É egoísmo? Falta de empatia com o próximo? É arrogância? Tudo isso são coisas que está aqui, ó, sementinha. Como também está dentro do meu DNA a essência mais divina. Está aqui dentro também, que é o amor.
Todos têm essa semente do amor. Mas também tem o quê? Aquilo que está enraizado desse espírito que simplesmente ainda é imperfeito. Andréia, você está disposta a vivenciar a caridade? Andréia, você está disposta a largar a vaidade, a sexualidade, a fofoca, o vício, a maledicência? Essa é a proposta. A preguiça, a empatia sobre o mundo, com as pessoas, com a natureza, com os animais. Quando eu falo dos animais, também conta. Conta demais. Porque nós vimos muitos animais pela rua sofrendo e não temos condições de colocar animal dentro de casa. Mas temos condições de botar uma água e uma ração. Isso também conta. Também conta quando uma pessoa vai atravessar uma rua, quando uma pessoa tem dificuldade desse degrau. Conta quando o lixo está aqui, uma casca de banana, eu tiro ali. Isso conta, isso é evangelho. Amar o próximo. Então não esperamos também de fazer algo grandioso. São as pequenas coisas que vão transformando o meu espírito. Porque a Andréia não tem condições ainda de fazer algo grandioso. Eu estou fazendo as coisas em doses homeopática e seguindo, firme. Não posso parar. Então ele fala assim, ó, mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de sua desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Nós buscamos medicações, ok, necessitamos médico, medicações para os transtornos, para as depressões, mas isso hoje em dia nos preocupa, porque parece que é só isso que vai nos tirar de uma situação difícil. Não. Remédio alivia, mas a cura verdadeira vem da alma. Ele vai dar o tempo para que a Andréia analise para saber o que está levando esse espírito a ser tão triste. O que está levando a Andréia a achar que eu só vou ser feliz se eu tiver tudo o que eu quero? Só vou ser feliz se eu não tiver doença nenhuma. Eu não posso sentir uma dor. Só vou ser feliz se minha casa for não sei aonde. Só vou ser feliz se meu carro vai ser o quê. Só vou ser feliz se meu filho fazer medicina na faculdade federal. É isso que nós temos que entender. Que felicidade é essa? Então nós temos que tomar medicação em busca do médico, mas ter tempo para analisar e pensar o que está me levando à tristeza, o que está chegando, por onde vem essa angústia. Muitas das vezes, amigos meus espíritas falam, não, você tem angústia porque é de vida passada. Quando eu nasci, eu vim para vencer. Carrego angústia de vida passada? Provavelmente. Todo mundo deve ter alguma coisa de vida passada. Mas essa tem uma palavrinha muito especial. Passada. Ela não pode ser superior ao que Deus está propondo. A nos amar. Então venha para a luta do bom combate, como Paulo de Tarso. O que me traz essa tristeza? O que leva o azedume, acordar de manhã, não dar um bom dia para nenhum familiar, amaldiçoar um remédio que está tomando, que pode ser a sua cura. Quantos ficam tristes porque estão tomando remédio e fala com uma raiva daquele remédio? Não abençoa o alimento, não abençoa o seu cobertor, não abençoa o seu lar, não abençoa o seu familiar. Nós precisamos trazer essa positividade nossa, expor, sair pelos nossos poros. Só assim nossa alma se cura verdadeiramente. Não há milagres. Não é, no estalar de dedos. É um bom combate que Paulo de Tarso fala. É a nossa luta íntima, não é com ninguém.
Já basta a minha. E que lá na frente eu vou ficar super feliz porque eu venci. Então, nós nos agarramos ao quê? Às doenças. E não colocamos força para encontrar e curá-las verdadeiramente. Aí ele fala assim, ó, a maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus. Senta, não faz nada, lamenta, reclama e pede proteção de Jesus. Infantilidade espiritual. Como que Jesus tivesse que acalentar as nossas dificuldades e não dá para se enganar. Queremos fazer trocadilhos, jeitinhos com Cristo. Não há possibilidade. Ele conhece a nossa essência, sabe daquilo que a gente quer. Porque quando nós analisamos esse DNA, que tudo está aqui desde o início, que eu fui criada por Deus, e como há uma ligação direta entre Cristo e Deus, direta, esse Cristo me conhece. Também me conhece. Então ele fala assim, ó, emitindo rogativas estranhas. Rogativas estranhas porque quando nós fazemos nossa prece, rogamos coisas que a gente nem passa pela nossa cabeça. E vai falando. E não analisamos. Deus me traz paz, eu preciso de paz. Mas é a primeira a trazer transtorno dentro de um lar. Rogativa estranha. Ver um irmão em necessidade dentro de casa e faz briga. A mãe com todas as dificuldades da idade, das dores, um monte de coisa, mas nós chegamos com a firmeza da palavra verdadeira. Aí deitamos à noite, chamamos Cristo e fazemos essas rogativas estranhas. Entretanto, quando o sofredor se dirige sinceramente ao Cristo, aonde ouvir? No silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Então, no momento que a gente se dirige a Cristo verdadeiramente, deixando com que Ele fale, e que nós temos a maturidade realmente de ouvi-lo, não é ouvir só o que a gente quer, mas ouvi-lo verdadeiramente e falar, Andréia, abandone o orgulho. Aí sim, eu vou conseguir essa paz interior. Esse descanso que o Cristo falou, descanso da alma, no momento que eu acordo verdadeiramente para Cristo. Onde estão, então? Aqui fala, onde estão os aflitos? Onde estão? É o título. Onde estão os aflitos da terra? Que pretende trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo. Onde estão aqueles que estão começando a ouvir o chamar de Cristo? Onde estão eles? Que verdadeiramente ouve o que ele nos ensina. Para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhes o evangelho, a poderosa luz para a renovação indispensável. Então, no momento quando ele fala, onde estão os aflitos que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões? O que é cativeiro das próprias paixões? São aquilo que eu tenho mais apego, é um cativeiro. Cativeiro. Nós não nos esforçamos para um bem maior. Queremos viver sem trabalhar, tudo muito leve, sem o esforço. É um cativeiro das emoções, os apegos desnecessários. Então, onde estão esses que pretendem, que somos nós? Cadê a gente? Está na luta.
para sair desse cativeiro, dessas emoções, dessas paixões desequilibradas e trazer o jugo suave, que é: ame o seu Deus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o nosso jugo, que precisamos ouvir que o Cristo está falando. É isso que o Emmanuel quis dizer sobre o evangelho do chamado de Jesus para nós, os aflitos. Chamando para que a gente possa despertar. Na hora que Jesus está com os braços estendidos e falando: vinde a mim, que possamos ouvir. Verdadeiramente, abraçar e ali sentir o seu amor por nós. Que Deus abençoe a todos, a toda a nossa noite, a nossa vida, o nosso caminhar, com muita paz de Cristo. Agora é a hora do passe, né? Então vamos ficar numa posição de recebimento, porque o passe magnético é bênção divina. Converse nesse exato momento com Jesus. Leve o seu pensamento aonde dói. Dor física, dor espiritual, dores emocionais. Converse. Ele ouve cada um e abençoa a todos. Fique com Deus.